Vai fazer uma manutenção em um motor de ventilador, em um motor eletrônico, tirou o capacitor, verifique se ele não está carregado, dessa maneira. Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos. Atendendo aí a vários pedidos dos nossos seguidores, hoje nós iremos ensinar a você como fazer medição de capacitores eletrolíticos com o uso do multímetro. Só uma informação em relação a capacitores: existem vários modelos de capacitores no mercado, tais como cerâmico, eletrolítico, de tândalo, entre outros aí. O exemplo que nós iremos fazer aqui no vídeo é em cima de capacitores eletrolíticos. Uma informação muito importante em relação a capacitor: ele consegue armazenar energia elétrica, então muito cuidado. Toda vez que você tira um capacitor, seja do motor de ventilador, motor de portão, motor de um tanquinho, tem que verificar se ele não está carregado. Qual que é o procedimento correto de se fazer? É você utilizar um resistor com uma capacidade bem alta para poder dissipar essa energia que está acumulada através aqui de calor gerado no resistor. Ficaria dessa maneira. Vai ficar dessa maneira. Nós temos aqui um resistor, então esse resistor ele vai dispersar a energia aqui do capacitor em forma de calor. E tem outro procedimento que é comum entre os profissionais, é onde você curta-circuita as duas pontas do capacitor, dessa maneira. Caso ele esteja carregado, vai dar um estalo aqui, ok? Porém, a forma correta é utilizando aí um resistor de capacidade bem alta. Agora nós iremos fazer o teste através do multímetro, porém lembrando, nós não vamos conseguir medir a capacitância dos nossos capacitores. O instrumento correto para medir a capacitância é o capacímetro. Nós não temos ele aqui. Porém, através dos testes que nós iremos fazer, já é possível verificar se há algum problema no capacitor ou no motor. Qual que é o primeiro teste que nós iremos fazer? Vou fazer com esse capacitor de 2 fios primeiro, e nós iremos verificar se ele está em curto. O primeiro teste vai ser feito nesse capacitor. Ele tem uma capacitância de 6 microfarad, mais ou menos 5% de tolerância e de 250 VA. Não tem polaridade nesse tipo de capacitor. E eu vou conectar a ponteira do meu multímetro, que eu já adaptei aqui algumas garrinhas, para nós verificarmos a leitura aqui no nosso multímetro. O primeiro teste que nós iremos fazer é se ele está em curto. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui na escala de diodo ou de continuidade e verifico se ele está em curto. O número 1 representa que o circuito ele está aberto, ele não está em curto. Se ele tivesse em curto, ele iria apitar dessa maneira. Porém, nós já sabemos que o capacitor ele não está em curto. O próximo exemplo de medição que nós conseguimos fazer é verificar se há algum problema interno aqui do nosso capacitor. Então eu vou mudar a escala de continuidade para 2000K. Agora eu vou conectar a nossa ponteira do multímetro. Se ele estiver bom, ele vai começar numa escala negativa e vai para a escala positiva. Observe que não deu nada. Eu vou inverter as pontas de prova. Observe que começou numa escala negativa e já mudou para uma escala positiva. E para refazer o teste novamente, eu tenho que mudar aqui a minha ponta de prova.
Observe que começou na escala negativa e já mudou para a escala positiva. Isso quer dizer que não tem problema interno com o nosso capacitor. Agora nós vamos verificar se ele está carregando. Para verificar se o nosso capacitor ele está carregando, eu vou mudar a escala do multímetro para a escala continuidade novamente. Observe. Dessa maneira, o multímetro ele libera uma tensão de aproximadamente 3 volts aqui nessa ponteira. Então eu vou conectar as ponteiras aqui no capacitor, deixar por aproximadamente alguns segundos e a gente vai verificar a tensão no capacitor. E o tempo de carregamento, ele varia de acordo com o capacitor. Eu vou agora desconectar uma das ponteiras e vou mudar da escala continuidade para a escala tensão contínua. Ou seja, 20 volts tensão contínua. E vamos verificar a tensão mostrada. Observe lá. Ele está descarregando, mas já estava com 2,79. Tendia a zero porque ele está perdendo a carga armazenada. Então nós sabemos que o nosso capacitor ele está carregando. Pronto, descarregou o capacitor. Então nós já sabemos que ele não está em curto, que não tem algum problema interno nele, porque a gente conseguiu fazer aquela verificação da escala negativa para o positivo. Nós iremos fazer agora, vamos pegar um capacitor de 3 fios, e esse capacitor de 3 fios nós tiramos de um cliente, e ele estava instalado em um motor de ventilador. Vamos proceder da mesma maneira a medição, porém aqui nós já vai conseguir verificar um problema nesse capacitor. Antes de fazer a medição, vamos passar algumas informações referente a esse capacitor de 3 fios, que aposto que é dúvida de muitas pessoas aí. Na realidade não é um capacitor, são 2 capacitores ligados aqui dentro. Parece um, no entanto não é. Então nós temos um capacitor 1 e temos o capacitor 2. Qual que é o comum entre eles? Quando você compra um capacitor, ele vem com um manual. E nesse manual ele já mostra para você qual que é o comum, ou seja, o que está ligado entre o capacitor 1 e o capacitor 2. No nosso exemplo, o comum é o vermelho. Entre o vermelho e preto nós temos um capacitor 1, entre o vermelho e o verde nós temos o capacitor 2. Muitas das vezes a menor capacitância está entre o vermelho e o preto e a maior capacitância entre o vermelho e o verde. Você observe aqui que nós temos no corpo aqui do capacitor marcado a seguinte informação: 3,5 mais 5 microfarad. E aqui nós temos uma tolerância de 5%. O 3,5 microfarad provavelmente, tá pessoal, isso vai dependendo aí do capacitor que você vai comprar, mas o nosso exemplo aqui, ele vai estar entre o preto e o vermelho. E o de maior capacitância, que é o 5 microfarad, ele vai estar entre o vermelho e o verde. Não é regra, depende do modelo, e eu sugiro você dar uma olhadinha no manual quando você comprar. Mas para que serve essa capacitância, uma menor, uma maior? Está relacionado aí à velocidade do seu motor, do seu ventilador. Quando você coloca no mínimo, no médio ou no máximo, então você consegue fazer um controle de velocidade através do capacitor. E ele também auxilia na partida de motor. Uma dica que alguns dos profissionais não conhecem, em relação à ligação de capacitores em paralelo, vocês observem que eu uni, juntei o capacitor 1 com o capacitor 2. Olha lá, o preto e o verde.
Quando eu faço esse tipo de ligação, a minha capacitância ela soma. Então eu tenho aqui 3,5 microfarad mais 5 microfarad, que é igual a 8,5 microfarad. Então, dessa maneira eu tenho um capacitor de 8,5 microfarad. E isso também ocorre com capacitores de 2 fios. Quando você liga em paralelo, a capacitância ela soma. Mas como fica a ligação em série? E na ligação em série de capacitores, acontece algo diferente. Observe que nós temos aqui um capacitor 1 de 3,5 microfarad e nós temos um capacitor 2 de 5 microfarad. Quando nós fazemos a soma dessa capacitância, o valor, ou seja, o resultado, ele tem que ser menor do que a menor capacitância desses capacitores. Observe que a menor capacitância é de 3,5 microfarad. Então o resultado vai ser menor do que esse valor. Então veja que temos uma diferença aí. Muitas pessoas não conhecem, fica aí mais um conhecimento para vocês. Vamos fazer a medição, lembrando que esse capacitor está com defeito e vamos identificar aqui na prática o defeito dele. Então primeiramente eu vou fazer a verificação de um capacitor, conforme eu mostrei. Nós temos um capacitor 1 entre o vermelho e o preto. Vou colocar aqui na escala continuidade, aparentemente não está em curto, tá ok. Vou verificar se tem algum problema interno nele, vou trocar as ponteiras. Lembrando que ele tem que começar de uma escala negativa para positiva. Ok. E vamos verificar agora se ele está carregando ou não. Vou deixar por volta de uns 20 segundos para a gente fazer o teste de tensão. Pronto, vou tirar uma das ponteiras. Vou mudar para a escala de tensão, 20 volts corrente contínua, e vou conectar ao nosso garrinha. Observe que começou a descarregar, porém já estava com um pico de 2,59 aproximadamente aí. Ele vai descarregar. Aparentemente, o primeiro capacitor que está entre o vermelho e o preto está normal. Vamos agora fazer a verificação do segundo capacitor. Vou colocar na escala continuidade. E vamos agora o vermelho e o verde. Vamos verificar se está em curto. Aparentemente não está em curto. Vamos verificar se tem algum problema interno. Vou inverter as ponteiras e o mesmo esquema. Tem que começar na escala negativa para positiva. Olha para vocês verem. Aqui nós já conseguimos identificar um problema interno do nosso capacitor. Vou inverter novamente para vocês verem. E nada acontece. Então aqui nós já sabemos que tem algum problema interno aqui do nosso capacitor. Vamos verificar se ele vai carregar. Vou colocar aqui na escala continuidade, lembrando que nessa escala o nosso multímetro ele libera 3 volts aqui na ponteira. Vou deixar por alguns instantes. Vou tirar uma das nossas ponteiras. Vou mudar a escala para 20 volts corrente contínua. E vamos verificar se há alguma tensão no capacitor. Observe que ele não está carregando. Então, um problema que a gente identificou e foi necessário a substituição do capacitor. Um grande abraço e tchau, tchau.